É isso aí. Temos falado sobre os excluídos. Esse é o tema do Novamente, que vai aí por mais algumas semanas, é a minha previsão. Deixa eu já colocar aqui a nossa tela, como ela deve ser, para que você já acompanhe o que eu tenho para te dizer aqui. Peraí, agora vai. Muito bem. Nós já falamos bastante aqui sobre esse tema. Nós demos uma geral, né, sobre o... Opa, isso aqui tá errado. Peraí, deixa eu tirar do ar. Fiz bobagem, eu vou ter que começar tudo de novo. Tudo bem para vocês? Tudo bem, né, gente? Não tem problema não. É que eu preparei isso aqui agora há pouco. Agora tá no lugar certo tudo aqui. E agora a gente começa de novo. Muito bem. Estamos conversando sobre os excluídos, né, gente? Esse tem sido o nosso assunto. E nós conversamos muito nos últimos dias observando Israel e a sua relação com os excluídos. Nós trafegamos por todos esses assuntos que estão na sua tela agora. E vale a pena você conferir cada um desses tópicos nos vídeos anteriores. Percebemos juntos o seguinte: Deus se preocupa com os excluídos. Como é que nós entendemos isso? Observando a maneira como o Senhor, como Deus dirige Israel a cuidar dessas pessoas. Lembrando que Israel é a nação criada por Deus. Israel é o povo de Deus. A gente sempre diz isso, a gente sabe disso, a gente reafirma isso frequentemente. E a partir dessa realidade, como Deus dirige Israel a cuidar dessas pessoas e todo o contexto de formação da nação nos aponta para isso, nós vimos isso quanto o assunto foi governo, judiciário, economia, esses que estão aí nessa tela para você, chegamos à conclusão: Deus se preocupa com os excluídos, observando Israel e as determinações de Deus a Israel. Vamos dar um passo diferente hoje, encerramos aquele assunto e começamos hoje a pensar a respeito da relação de Jesus com os excluídos. Jesus e os excluídos, Jesus e essas pessoas menos favorecidas. Para que nós comecemos bem a nossa conversa, nós precisamos fortalecer aquilo que nós chamamos de cristologia. Cristologia é o estudo sobre a pessoa do Cristo. E eu vou, obviamente, falar poucas coisas aqui, porque a ideia não é nos aprofundarmos nesse sentido, mas existe uma necessidade muito importante, que é começarmos a perceber como Jesus lida com esse grupo a partir da correta percepção de quem Jesus é. Eu preciso saber muito bem quem Jesus é para compreender como ele lida com essas pessoas e assim a gente tem uma construção teológica adequada, tá bom? Então, primeira coisa é nós pensarmos, deixa eu achar onde é que eu vou aqui, pronto, é que Jesus é Deus. Sim, eu sei que você sabe disso, mas nós precisamos fortalecer essa realidade. A análise da relação de Jesus com os excluídos deve partir, como eu já disse aqui, de uma cristologia correta. O pressuposto bíblico de que Jesus é o Deus encarnado e que há 2000 anos atrás entrou na história humana para conviver com essa humanidade caída, sendo ele um sacrifício divino por todos nós, não pode fugir de nós. Jesus é Deus. A gente começa essa conversa partindo dessa realidade de que Jesus é Deus. Schaeffer nos diz o seguinte: deste incomparável ser é dito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que estava no princípio com Deus. Todavia, este incomparável ser que ocupou o lugar mais elevado da divindade em companhia do Pai e do Espírito Santo, se fez carne
e habitou entre nós. O que Schaeffer está fazendo é confirmando, penso que ser uma boa forma de expressar, o que Paulo também nos ensina em um texto muito claro nesse sentido, que é Filipenses 2, a partir do versículo 5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que aqui deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando lemos o texto de Paulo e fazemos o caminho terra-céu, Jesus homem, olhando para o caminho que ele fez, vemos Jesus Deus. E essa colocação é muito importante. Uma análise baseada no comportamento de Jesus precisa ser feita através desse pressuposto de que Jesus é Deus. Porque se eu deixo isso de lado, eu deixo de perceber que a presença de Jesus entre nós é Deus agindo no meio dos homens. Caso eu não enxergue Jesus dessa maneira, eu posso pensar que ele é só um homem bom, é só um bom pensador, é só um homem piedoso, como tantos que nós temos na história. Mas não se trata de um homem bondoso que cuidou de pessoas excluídas. Trata-se do próprio Deus que vem habitar entre nós. Jesus diz que ele e o Pai são um. E quando Filipe questiona, Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus diz para ele: você ainda não percebeu? Eu e o Pai é que somos um. Essa é a resposta de Jesus para Filipe: quem vê ao Pai, vê a mim. Ou seja, você quer conhecer Deus? Olhe para mim. Jesus é a manifestação visível de Deus. Se eu olho para Jesus e Jesus faz alguma coisa, eu estou olhando para Deus fazendo alguma coisa. Se eu olho para Jesus e vejo Jesus não fazendo alguma coisa, é Deus não fazendo aquela coisa. O que Jesus fala é Deus falando. Portanto, nós, quando olhamos para Jesus e percebemos a sua maneira de se relacionar com os menos favorecidos, estamos vendo o próprio Deus dizendo: é assim que vocês devem se relacionar com esse grupo de pessoas. Quando Jesus age, Deus age. E assim se torna a verdade, aliás, assim nós fazemos coro com a verdade expressa por João em João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É Deus. Jesus é Deus. O que Jesus faz é Deus fazendo. A maneira como ele cuida dos excluídos é Deus cuidando dos excluídos. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de perceber outro aspecto da cristologia. Jesus é homem. Esse é um mistério que a gente não vai entender completamente. A gente, em fé, crê que é assim e temos evidências bíblicas a respeito disso. Mas, se pensamos que Jesus é Deus e isso é verdade, nos apegamos a essa realidade, também precisamos pensar em Jesus como homem. Porque, caso eu não leve isso em consideração, o que é que eu perco se eu me foco somente no fato de Jesus ser Deus e não Jesus sendo homem? Parece que essas relações que Jesus teve, elas ocorreram somente por força da divindade. Parece que Jesus era Deus agindo entre nós, então ele podia fazer qualquer coisa, ele podia
realizar qualquer coisa, muitos pensam assim. Jesus seria mais fácil para ele conviver com os homens em necessidade porque ele é Deus. Mas nós não podemos nos perder nessa realidade. Jesus é 100% Deus, 100% homem. O esforço de Jesus em estar com essas pessoas, o desafio de Jesus em abraçá-las, em obedecer à vontade do Pai, é o esforço de Jesus, homem. Assim se faz verdade essa sentença: Jesus veri Dei et veri homo. Ou seja, Jesus é 100% homem, 100% Deus, ou 100% Deus, 100% homem. Essa perspectiva, que ela foi controversa, gente. A igreja, quando ela nasce, ela não tem todas as explicações, né? Os discípulos fizeram o melhor que podiam fazer, inspirados por Deus, é claro, e o necessário para nós desenvolvermos a nossa fé, deixando o texto bíblico. Mas durante muitos séculos a igreja ela tinha dificuldades em entender algumas coisas. E no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, cerca de 350 bispos orientais se uniram e compreenderam que era impossível separar a figura de Cristo de Deus e a figura de Cristo homem. E eles soltaram um documento que tem essas palavras que eu vou colocar na tua tela aí, olha. Fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpus consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. É bem interessante isso, né? E o Schaeffer também diz: nada há mencionado ser verdadeiro de Deus que não seja dito ser verdadeiro de Cristo no mesmo grau de perfeição infinita. A questão fundamental é que Cristo é Deus. É assim que a gente começa esse papo nosso sobre divindade de Jesus, humanidade de Jesus, como base para aquilo que nós vamos desenvolver nos próximos dias, que será a avaliação dessa relação entre Jesus e os excluídos. Isso é bem importante para a gente. Por quê? Porque a partir de uma construção cristológica correta, nós iremos perceber como Jesus se relacionava com essas pessoas. Então vamos lá, esse é o primeiro passo. Estamos andando e construindo essa conversa juntos aqui, e o que eu tenho é uma expectativa grande de que você, junto comigo aqui, nós aprendamos um pouco mais sobre isso e esse assunto vá se esclarecendo cada vez mais para a gente, tá bom? Esse é o nosso Novamente de hoje.